1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. E aí, lá na frente, quando nós participarmos da ceia do Senhor, talvez a gente já tenha uma nova perspectiva com relação a esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Aí eu vou pedir a Gui para deixar o Elisama também. Vamos passar esse vídeo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tentar linkar com o texto e aquilo que o Senhor nos deu como direção nessa noite. Quem estiver aí no fundo puder desligar a luz daqui, é bom. Aleluias. Essa cicatriz, que mesmo com um corpo ressurreto, glorificado, que ao mesmo tempo ele é físico e ao mesmo tempo ele consegue transpassar uma parede, esse mesmo corpo glorificado vai ter uma cicatriz, e uma cicatriz que demonstra todo o amor dele por nós. E isso ele fez questão de deixar em seu corpo. Todas as marcas, queridos, ele lembra uma história. Talvez se a gente contar histórias aqui de acidentes, de ferimentos e perfurações, e aí vai, quando você olha para essa cicatriz,
você lembra da história. Eu trabalho em uma unidade hospitalar e uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer é mostrar suas cicatrizes, suas perfurações, suas marcas, seus cortes. E ele sabe a história de cada corte. Olha, esse corte aqui foi na hora que eu me acidentei na moto. Esse corte aqui quando eu sofri um tiro. Então, assim, todas as pessoas elas sabem o que cada cicatriz ali representa. Estamos falando de sobrevivência. Nós somos soldados que vamos para uma guerra e, em um dado momento, nós sofremos alguns ferimentos. Aquela música Soldado Ferido, o rei conta contigo. É exatamente isso. Você é um soldado de Cristo e que tem cicatrizes e que tem marcas. E você sabe que cada marca representa uma história. Tem um significado em sua vida, tá? E o texto que a gente leu agora, Primeiras Coríntios, vai ler daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre isso, mas sobre uma outra perspectiva. A perspectiva original real é essa, é que ele sofreu, é que ele teve cicatrizes, ele foi partido, ele foi moído, por mim e por você, mas eu quero trazer esse texto para uma outra perspectiva, tá? Vamos lá para o texto? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é repartido por vós. Fazei isso em memória de mim. Os irmãos podem ler os dois versículos, 23 e 24. Jesus estava querendo dizer: permita-me recordar a vocês, através da boca do apóstolo Paulo, permita-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão depois de dar graças, e ele o partiu e disse: isto é meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Irmãos, esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, existe aqui, a gente está estudando sobre o livro de 1 Coríntios, e a gente percebe que a igreja de Coríntios é uma igreja bagunçada, é uma igreja desorganizada, é uma igreja com diversos conflitos, diversos problemas. E quem disse que na igreja do Senhor Jesus não vai ter problemas? Quem te contou isso? Que não haverá divergência. Dentro de casa nós encontramos divergências e problemas, porque na igreja do Senhor a gente não vai encontrar isso. E é dentro dessa perspectiva da igreja desorganizada, a igreja com vários problemas, e seríssimos, existe aqui uma desordem do culto. O culto estava uma bagunça, e inclusive a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, aí Paulo ele vai fazer o contraste da desordem que estava essa igreja com a realidade que é a Santa Ceia, com a coisa sagrada que é a Santa Ceia do Senhor. Então ele traz isso à memória. E aí a gente vai começar a falar algumas coisas aqui, e que a gente possa, quando esse texto for novamente mencionado, que a gente lembre na nossa real condição de quem ele é e o que nós somos diante dele, tá? Jó 14:7, eu acho que as irmãs já falaram tudo, porque eu já tinha visto esse texto e já tinha entendido que o texto realmente não fala de uma esperança.
Fala de uma esperança para qualquer coisa, menos para Jó ou para o homem. Porque Jó estava em que condição ali? Jó estava desesperançoso. Por que ele estava desesperançoso? Porque ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu casa, perdeu bens. Como é que o homem vai ficar? Aí quem te diz que o homem, mesmo diante disso, fica feliz, esse é um ser masoquista. E isso aí, a gente precisa entender que passar pelo processo, sentir dores, sentir tristezas, angústias, depressões ou princípios de depressões, isso não quer dizer que você deixou de ter fé, que você é um homem sem fé. O que não pode acontecer é a gente permanecer nessa condição, mas passar por isso nos mostra a nossa humanidade. Como a irmã aqui falou, e achei maravilhosa a colocação quando ela falou, a nossa fé não retira de nós a nossa humanidade. Jó, ele estava desesperançoso, estava triste, angustiado, magoado, sem esperança alguma. É totalmente compreensível a colocação de Jó, que há esperança até para a árvore, até para a planta tem esperança, mas para mim, Senhor, não há esperança, porque na verdade, no entender de Jó, a única forma de acabar com aquela dor era a morte. E hoje não é diferente. Quantas pessoas estão beirando a depressão, ou já estão dentro de um processo de depressão, e ali a pessoa não quer se matar, ela não quer morrer, ela quer apenas eliminar a dor. Eliminar a dor. Então é totalmente compreensível a colocação de Jó. Mas lá na frente, olha o que acontece, ó a mudança, né? Agora eu sei que o meu Redentor vive, depois de Deus ter, né, se apresentado a Jó e falou, olha, quem é que fala, quem é quem diz, quem é que, antes de você entender todas as coisas, quem é que fez todas essas coisas, depois de todo esse processo ele entende que o Redentor realmente dele vive, e que por fim se levantaria sobre a terra. Então, irmãos, fica uma orientação. Essa parte que chora, essa parte que se entristece, entenda que é uma parte perfeitamente humana, e isso não isenta você da sua fé. Olha Pedro, né? Nós somos analistas de Pedro. Porque Pedro andou sobre as águas e afundou. E se você estivesse no lugar de Pedro, você conseguiria andar? Daria os mesmos passos que Pedro deu? Porque Abraão mentiu, e você faria o quê? Nós somos analistas de homens que estão catalogados, estão na galeria dos heróis da fé, e nós queremos ser analistas desses homens. E se nós estivéssemos na condição desse homem, no lugar desse homem, qual seria a nossa reação? Porque o povo de Israel desejou as cebolas do Egito. E você, se estivesse lá, faria o quê? Agora observe que Pedro andou e afundou, mas ele voltou como para o barco? Não voltou andando não sobre as águas? Olha o processo. Chegou no mestre, o mestre estende as mãos, dá uma palavra de ordem, e ele voltou como para o barco. Você acha que Jesus colocou ele no colo? Já parado para pensar? Mas nós somos analistas. Nós queremos dizer o que poderia fazer e o que não poderia fazer. E se você estivesse nessa condição de Pedro, nessa condição de Jó, e chegar e dizer, olha, há esperança até para a árvore, mas para mim não. Você falaria algo muito melhor que Jó? Ou você faria o mesmo ou até pior? Então, foi muito bem colocado aqui, mas esse texto vai dizer sobre... Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo fala, e aí eu vou pedir que os irmãos voltem lá para o texto, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você só passa aquilo que você recebe.
Você só passa aquilo que você tem. E isso que você tem não é seu, é de Deus. Você hoje está em pé. Aí eu pensei até fazer uma coisa aqui meio, mas ia dar muito problema, ia melar muito isso aqui. Eu ia dar um papel para cada um. Vamos imaginar que esse papel que eu desse para cada um fosse uma pedra de testemunho. Aí eu falasse assim: irmãos, quem é um sobrevivente, vem aqui e coloca essa pedra aqui no altar. Todos viriam. Todos. Porque todos aqui são sobreviventes. Todos aqui têm uma marca, têm uma ferida. E que sobreviveu, e que passou pelo processo. Achei interessante hoje na EBD, alguém comentou sobre um comentário de um pastor, que ele falou que a nossa vida é como uma fase do videogame. Você passa por uma fase, aí vem outra. Mas você lembra, oh, poxa, essa fase é mais difícil, mas eu lembro que eu passei pela primeira. Se eu passei pela primeira, aquele que me ajudou a passar pela primeira vai me ajudar a passar para a segunda fase e chegar na terceira fase. Então você é um sobrevivente, querido. Você tem marcas que denunciam isso, que mostra que você é um sobrevivente e que você está aqui hoje porque Deus te ajudou, Deus te fortaleceu e Deus te deu graça para você passar por esse processo e você vai passar por outros. Não sou eu que estou dizendo isso, é porque o Senhor nos garante isso. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor que disse isso. Então, se você hoje está em pé para ensinar, para transmitir algo para alguém, é porque você antes estava sentado para aprender do Senhor. Se hoje você consegue passar e ensinar alguém, é porque você primeiro sentou para aprender do Senhor. Eu transmiti a vocês o que recebi do Senhor. Então, os sobreviventes aqui conseguem passar algo para alguém porque um dia sentou para aprender com o Mestre. Dentro desse turbilhão, dentro desses problemas, o Senhor te deu escape. O Senhor falou: olha, filho, senta aqui, eu vou te ensinar como é que passa por esse processo. Você não está só. E aí você consegue passar, e quando você passa e você aprende, você repassa isso para alguém, mas você repassa aquilo que você aprendeu do Senhor. E o fato de você ter aprendido não te dá o direito de acrescentar aquilo que ninguém disse para você. Você tem que dizer exatamente aquilo que o Senhor lhe ensinou. Mas eu aprendi, eu posso desenvolver isso. Você pode desenvolver, mas você não pode falar nada mais além do que aquilo que você aprendeu do Senhor. Superar isso não te dá direito de você acrescentar aquilo que o Senhor não disse para você acrescentar. Repasse, transmita, fale algo para alguém, mas exatamente da forma como o Senhor lhe ensinou. Você está em pé hoje porque você um dia sentou para aprender do Senhor. Não passe nada diferente, sobrevivente. Não passe nada diferente daquilo que o Senhor lhe ensinou. Versículo 23. Ele recebeu de quem? De Daílson, da irmã Joana, irmã Maria. Ele recebeu de quem? É do Senhor, irmãos. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você não é a fonte porque você ensina. Você é o canal que faz com que a fonte de todo ensino passe. Você é apenas um canal. Um canal, ele não retém a água. Já viu algum canal reter água? Só se tiver entupido. Aí a gente já começa a associar o que está obstruindo para que o rio de Deus transborde em mim, passe por mim e transmita a outros. Você não pode reter a água de Deus em sua vida, na vida dos outros. Você não é a fonte porque você está ensinando.
você é apenas um canal onde a fonte de todo ensino passa. É o rio de Deus, é a presença de Deus, que tem que passar em você e, através de você, molhar a outros. Você é apenas canal de Deus. Versículo 23, parte B. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Se eu estivesse perto, eu não vou nem dizer no lugar de Jesus, que isso é incompreensível, é inconcebível você estar no lugar de Jesus. Mas se você estivesse perto de Jesus, na noite em que ele foi traído, você não pegaria um pão, não. Eu não pegaria um pão, não. Eu pegaria um objeto. Eu pegaria uma arma branca, rosa, preta. Eu pegaria a força do meu braço. Mas na noite em que ele foi traído, pegar um pão. Irmãos, você já foi para uma padaria de manhã cedo? De manhã cedo, aquele cheiro. Eu tinha esse hábito, mas a preguiça não me permite. E às vezes eu acordo antes da padaria abrir. Talvez quando o padeiro está lá, eu já esteja passando por lá. Mas 7 horas da manhã, você chegar lá, o que é que você quer encontrar? Um pãozinho fresco. Vamos aguçar agora o nosso, né, a nossa... Vou aguçar um pouquinho, né? Tá chegando o pão aí. Mas quando você chega na padaria, aquele cheiro de pão fresco, quente. Aí você chega lá, pega 5 de sal, aí você pega só 10 de sal. Aí chega em casa, o pão ainda está quente. Aí você pega a manteiga, aí passa em uma banda do pão. Quentinho. Aí depois você pega a manteiga, passa na outra banda. Aí tem aquele café fresquinho da manhã, aquele cheirinho. Aí você pega o pão e parte, né? Quem tem o hábito de partir o pão? Aí você depois amassa o pão. Aí joga, ó. Os mais antigos vão, ó. Pega aquele pedacinho do pão e joga no café, no bule, ó. E aí... Que coisa, irmãos. É maravilhoso. Mas alguém já teve a experiência de acordar 3h10 da manhã e ver o padeiro fazendo o pão? Já? Aí, Vilma já sabe o processo. Vilma, se eu estiver errado, você vai me dizendo aí. Observe o que ele faz. Quais são os ingredientes para fazer o pão? Me diga aí. Farinha, ovo, fermento, sal, açúcar, se precisar. Água, precisa? Óleo, água. Aí ele pega todos esses ingredientes, coloca em uma batedeira. Macieira. Aí eu ia dizer batedeira. Batedeira. Macieira. Aí coloca todos esses ingredientes, bate e faz uma massa. Pronto. Depois da massa, ele isola a massa. Ele isola. Descansar. Deixa lá, marca o tempo. Depois passa por um cilindro. Quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes. Depois pega essa massa, isola novamente. Puf. Marca o tempo. Depois pega essa massa, passa pelo cilindro. De novo. Várias vezes. Várias vezes. Depois pega essa massa, parte em pedaços para moldar. Bota em uma bandeja de ferro montada, untada, bandeja untada.
Depois faz cortes nesse pão, Separe as massas. Ótimo. E aí coloca no forno. Aí que é o bom, o forno. Os irmãos estão entendendo? Da mesma forma que eu aprendi, eu estou ensinando a vocês, para você ser um sobrevivente, para quê? Para você? Você mostrar as marcas para... eu tenho uma marca de uma preá que há anos me mordeu, eu lembro. Lembro até a cor da preá. Tá aqui, no meu punho. Que coisa maravilhosa. A marca. Você vai mostrar a marca para você? Você é um sobrevivente para quê? As suas marcas de sobrevivente é para quê? É para você? Os irmãos estão entendendo? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão. Aí o padeiro ele faz todo esse processo para que 6, 7 horas da manhã você chegue lá e o pão, você encontre um pão fresco, quente. Você já pensou que você precisa ser pão na vida de alguém? E todo esse ato de sobrevivência, todo esse processo, o isolamento, os rolos, o forno, a massa, a mistura, tudo isso é para que você seja um pão na vida de alguém. Você não é pão para você mesmo. Você passa por todos esses processos porque você é um sobrevivente. E sobrevivente para quê? Para você passar por todos esses processos, como o nosso Senhor também passou por todos esses processos, sem ser igual a Ele, claro, muito menor, infinitamente menor. Mas seguiremos as suas marcas. Passaremos por situações parecidas, não iguais à do Mestre, mas parecidas. E tudo isso é um processo, é a mistura da massa, é você passar pelos rolos, é o isolamento. Só você sabe as rejeições, só você sabe os isolamentos que você tem sofrido para que você se tornasse hoje um pão fresco na vida de alguém. Você já entendeu? Que por sobreviver, não faz sentido. O sobreviver é para que você se torne um pão fresco na vida de alguém. Na noite em que ele foi traído, eu não vou nem falar sobre essa questão de noite ser traído. Na noite em que ele foi traído, ele não pegou armas. Ele pegou um pedaço de pão e falou: tomai, comei, isto é o meu corpo, que foi repartido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. E aí eu quero dizer algumas coisas, irmãos, que a mistura que nós estamos passando hoje, que o isolamento que estamos passando hoje, que as passagens pelos rolos compressores que estamos passando hoje, é para que você se torne um pão na vida de alguém, é para que você seja um sobrevivente, é para que você produza vida na vida de alguém, é para que você seja um pão fresco na vida de alguém. Quantas pessoas vão em tua casa, na tua padaria, procurando um pão fresco, e você precisa ser um pão fresco na vida de alguém, mas essa pessoa não sabe as dores, os isolamentos que você tem passado, todo o processo para que você seja esse pão fresco na vida de alguém. Então não é ser pão fresco para mim mesmo, é ser pão fresco na vida de alguém. Versículo 24. Me acompanha aí, irmãos. Versículo 24. Olha aí essa parte A. E tendo dado graças, o partiu e disse. Observe que primeiro ele dá graças e depois parte o pão. O contrário poderia ser feito? Poderia. Mas tudo que Jesus faz não é à toa. Nosso Deus não é um Deus que trabalha à toa. Ele primeiro dá graças e depois parte o pão. E esse pão era ele. E esse pão é você. Esse pão sou eu. Quantas foram as vezes que você foi partido estando pronto?
Dá para contar aí, né? Pegar um caderninho agora. Quantas vezes você foi partido quando você estava pronto? Mas você consegue suportar ser partido não porque você é bom. Você consegue ser partido e suportar essa dor de ser partido porque a graça veio antes. A graça de Deus sobre a tua vida veio antes. Você consegue suportar ser partido não é pelos seus méritos, é porque a graça de Jesus vem antes na sua vida. E por isso é você que é um sobrevivente. Você é um sobrevivente porque a graça de Deus te basta, nos basta. Olha o que o louvor falou. Olha o que Deus falou para Paulo. Olha, Paulo, a minha graça te basta. O espinho de Paulo era o pão partido. Era aquele pão partido. Mas a graça de Jesus na vida de Paulo foi o suficiente para que ele pudesse suportar ser partido. Então você hoje, meu querido, consegue sim sobreviver, ser um revivente, é reviver. Você consegue, porque a graça de Deus te põe de pé, te coloca, né, em uma posição de fortaleza. Não é porque você pode, não é porque você tem capacidade, é porque Deus te dá graça para você passar por todas essas situações. E observe que mesmo quando ele parte o pão, ele permite que eu e você sejamos ser partidos. O pão ainda continua nas mãos dele. Entenda que você hoje é partido, que você consegue ser partido, você consegue suportar isso primeiro, porque a graça de Deus vem antes e porque você ainda continua nas mãos do Senhor como um pão. Então você é esse pão. Daí está doendo, eu sei. Daí dói, eu sei. Daí não sei, não estou conseguindo nem mais orar. Eu sei. Mas entenda que você está nas mãos dele. Você não saiu das mãos dele. Você está aqui, ó. Ele partiu. Mas você ainda continua nas mãos dele. A graça de Deus está sobre a sua vida antes. Ele já veio antes. Ele te fortifica. Mas ele continua te segurando. Dizendo você ainda consegue. Porque eu quero que você alimente outros. Eu quero que você seja pão fresco na vida de outros. Da mesma forma que eu estou repartindo vocês aqui. A minha vida a vocês. Eu quero que vocês também façam a mesma coisa. Reparta a sua vida à vida de outros. É um desafio, irmãos. Meu coração... Mônica estava falando ali, você está tranquilo? Eu não vou chegar lá, eu estava tão nervoso, porque isso é um desafio para nós. É um desafio. Aqui dentro é muito, mas quando chega lá fora, no trabalho, no embate, você é confrontado. E isso aqui, irmãos, humanamente não dá, mas se o Senhor falou que a graça dele vai ser o suficiente para eu conseguir, e que eu estou nas mãos dele, então eu vou conseguir. Porque ele garante. Não é garantia de Deus. A garantia de Deus só é zero. Mas a garantia do Senhor me faz fazer isso. Por ele e para ele. Glória a Deus. Versículo 24. A parte B. Depois que ele dá graças, depois que ele parte, ele fala: tomai, comei. Isso é meu corpo, repartido por vós. Fazer isso em memória de mim. Nós já entendemos que nós precisamos ser pão na vida de alguém, para alimentar alguém. Então que quando nós ceiarmos diante do Senhor, que a gente possa entender que não igual, mas que seguiremos, né? Seguiremos princípios semelhantes ao que ele fez. Nós seremos pão para a vida de outros, para alimentar outros. E aí ele fala: tomai, comei. Quando Deus ele nos parte, querido, e ele fala: tomai, comei, ele tirando um pedacinho da gente. Da mesma forma que ele deu um pedacinho dele a toda a humanidade, nós daremos um pedacinho nosso à vida de alguém. E não dói? Dói. E como dói?
mas você vai ressuscitar por meio de Cristo Jesus a vida de alguém, através desse pedacinho de pão que é você. Você entenda que essa vida que há em você, esse pedacinho de pão que há em você, quando você ser pão na vida de alguém, você vai alimentar, vai ressuscitar a vida de alguém. Versículo 24, parte B. Isto é o meu corpo repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Como é que você quer ser lembrado? Na noite da sua traição. E quando eu falo traição aqui, eu quero falar dias difíceis, dias que você não esperava, dias frustrantes, decepções. Quando a noite vier e tudo isso cair sobre a tua vida, como é que você quer ser lembrado? Jesus foi lembrado e é lembrado e será sempre lembrado até ele voltar como aquele que dividiu a história da humanidade. Mas dentro do seu contexto, da sua realidade, quando a noite vier, quando a traição vier, quando o dia decepcionante vier, como é que você quer ser lembrado? Como aquele que pegou uma arma, pegou uma espada como Pedro. E aí já estou falando mal de Pedro. Ó, como é Vicêncio, Jó. Vicia a gente. Talvez eu faria pior. Eu não pegaria uma espada, eu pegaria logo uma foice. Uma espada, uma foice. Uma pistola. Uma flecha. Daria bem na testa. Olha como a nossa carne é viciante. Eu já estou falando mal de Pedro, gente. Mas queremos ser lembrados assim, ou como aquele que conseguiu administrar tudo isso para produzir um histórico maravilhoso na vida de alguém. Você quer ser lembrado como na noite da traição? Nas noites decepcionantes, você quer ser lembrado como? Como esse ou como aquele que conseguiu administrar todo esse processo e produzir um histórico maravilhoso de uma manhã na vida de alguém? Como é que você quer ser lembrado? Que o Senhor, Ele aplique essa palavra nos nossos corações. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu espero que o Senhor realmente produza o efeito desejado